Mas a pneumo foi a primeira disciplina na escola paulista, e no Brasil, eu creio, tenho quase certeza que foi pelo número depois de fisioterapeutas que vieram fazer sua pós-graduação conosco, que constituiu uma naquela época era uma outra pós-graduação. Tem a pós-graduação de médicos e uma outra pós-graduação que não existia na escola de clínica para não médicos. E depois já se extinguiu, hoje é uma coisa só. Mas naquela época tinha. E a Marinês e a Ada Gastaldi, que está em Ribeirão Preto, foram dos primeiros que vieram, foram as duas primeiras que fizeram o mestrado e o doutorado na clínica conosco lá. Eu tive a sorte de ter o contato com as duas. E hoje as duas são muito amigas. A Marinês eu vejo sempre, a Ada vejo menos, porque é só em algum congresso, porque ela mora em Ribeirão Preto. Mas as duas também. As duas são excepcionais. Em que aspecto? Primeiro, humano. 2, no conhecimento e na liderança delas. Muito. E 3, que elas implantaram. Já faziam alguma coisa, mas adquiriram uma experiência de pesquisa e montaram os seus centros de pesquisa. E as duas tiveram um sucesso, né, não só como professoras, mas também como orientadoras de tese, de pós-graduação. Então, a história, se eu vou falando os nomes, eu vou lembrando de histórias. Né? As duas são interessantes, porque eu, na época, a Unitri de Uberlândia precisava de um coordenador de pós-graduação. Aí eu falei com as duas, que eram as duas únicas, precisava ter doutorado. Elas estavam fazendo doutorado, mas não tinham terminado ainda. Falei com a Marinês e com a Ada. A Marinês falou, não, eu vou ficar aqui. Ela tinha a irmã dela, a Clarice, que mora aqui em São Paulo. Ela já estava no Encore há muitos anos. E a Ada tinha, naquela época, saído do Einstein, estava no Encore, tinha o consultório dela. E ela acabou se entusiasmando em ir para Uberlândia, mas com um pezinho aqui. Ela nunca deixou aqui, vinha para cá no final de semana. Ela achava que aquilo era uma coisa passageira. E ficou lá muitos anos, montou foi coordenadora da pós-graduação lá da Unitri. E fez a tese lá conosco lá. Eu tinha um laboratório de muco que ela participou. Ela montou junto comigo, ficou muito bom. A tese dela foi nisso, publicou numa boa revista. E ela depois montou um laboratório de muco. Ela orientou muitas pessoas que vinham fazendo no nosso laboratório. Mas depois ela foi para Ribeirão Preto, fez concurso, entrou lá. E a FAPESP, naquela época, antiga, e nos dava, o aparelho era meu, não era da faculdade. Hoje não. Hoje, quando nós fazemos um projeto, os equipamentos são todos da universidade. Mas eram meus. Mas aí, de repente, são assuntos, você vai mudando os assuntos. E muco, eu gostava, mas já não tinha muitas pessoas que estavam interessadas e que precisa ter alguém que está interessado em fazer. Aí dei tudo para a Ada. A Ada levou... Eu falei, Ada, é emprestado, mas se ela está escutando, ela vai falar, tem emprestado. Ela sabe que é emprestado. Na verdade, é emprestado no papel, porque é dela, não vou nunca mais. Né? E ela continuou no estudo de muco dela. Então, esses nomes vão aparecendo, eu vou lembrando das histórias. A Marinês foi interessante, porque ela tinha um aparelho chamado Respitrace, que vocês conhecem, que estuda deslocamento tóraco-abdominal. E nós fomos estudar, então, a mecânica tóraco-abdominal. Mas o mais curioso, ela fez até de mestrado e doutorado aí, mas o curioso foi que ela tinha uma professora que ela conhecia, eu acho que foi através dela, porque a professora Rita era uma professora de ópera, de canto, e resolvemos estudar o deslocamento tóraco-abdominal das cantoras de ópera. Que é o altíssimo padrão de canto. Então, vieram as 10 maiores que estavam em São Paulo. Então, se fechava aquela nossa sala, punha um Respitrace nela para ver o deslocamento torácico e abdominal. E nós escutávamos ópera lá durante a manhã toda, estudando o deslocamento. E foi muito interessante, porque o que nós acabamos vendo, e foi uma pena, aquelas coisas que você faz, não publica, e não publicou, tá? Só você fica com conhecimento, né? O que elas falavam, as cantoras que faziam de treinamento, aquecimento, não era verdade o que elas falavam. Há pouco tempo, a professora Rita fez aniversário, o filho, para mim tem anos que eu não havia, o filho sabia da minha participação, e deixou uns 10, 15 anos que eu não falava com ela. Me telefonou dizendo se eu podia gravar alguma coisa para o aniversário da mãe, que era uma surpresa para ela. E foi muito bonito, porque a Rita sempre foi muito boa e muito dedicada.
E aí eu gravei e falei do trabalho dela com as cantoras de ópera. A Marinês, agora, quando aposentou, o ano passado, eu fui na aposentadoria, que foi muito bonita lá no Incor, um reconhecimento de tudo que ela merece mesmo. E ela disse que agora ela saiu, foi viajar, foi para a Itália, é doida pela Itália, foi ela e a irmã lá, ficaram algum tempo. E foi, não sei se foi depois que ela deu uma entrevista para vocês, né? Que eu Ela escutei. voltou da Itália e deu uma entrevista pra gente. Isso, eu escutei a entrevista dela, da Luciana. Até falei para você, por que eu vou falar? A Luciana foi gozada para tudo que ela falar para ser. Eu nunca soube que ela tinha tanta história assim. E a Marinês, aquela, né? Todo aquele conhecimento dela, a trajetória dela. Bem, aí a Marinês se aposentou e falou, eu vou voltar em dezembro, janeiro. Ela acabou voltando, acho que um pouco antes. E nós vamos pegar tudo para trás. E ela tem todas as coisas da Rita. Eu acho que nós ainda vamos publicar. Porque essa é uma coisa interessante, porque vocês também acompanham a ciência, sabe? Muitas vezes nós falamos coisas que a ciência não prova. Olha, vamos dizer o contrário. A ciência mostra uma coisa e nós falamos o contrário. E das cantoras de ópera tinha isso também. O tal do staccato, lembra os nomes que ela falou? Não, eu faço staccato, eu faço o quê? Não era bem o que ela falava. Não, você é com o meu diafragma. Então, mas o abdômen não tá se deslocando para frente nada. Como é que é o diafragma? Então, são essas histórias que foram marcando a vida, né? A Marinês tem essa participação da Rita e a Ada. Foram as duas primeiras, né? Não, e canto lírico, cara, a gente tá falando de um grau de dificuldade altíssimo. São anos de estudo para você ser um cantor lírico. E nós tivemos lá as 10 maiores lá. Que legal. Não, eu tô super curioso de ver o resultado disso. É tipo a alta performance no canto, né? É alta performance. É.